Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje eu estou aqui com você para nós conversarmos um pouquinho a respeito da hidrografia do Brasil. Mas antes de nós darmos uma olhada nessa chamada hidrografia do Brasil, eu gostaria de chamar uma atenção sobre alguns pontos aí. Então, nesse primeiro momento, eu vou ter 4 encontros com você, meu querido aluno, minha querida aluna. Isso basicamente visa nós estarmos encerrando a nossa apostila do segundo bimestre, tá certo? Então, eu gostaria que você aproveitasse esse espaço que nós estamos tendo aqui para realmente colocar os seus estudos, por assim dizer, em dia. Ah, professor Rivaldo, mas eu já estou tudo em dia. Faz aquela revisão esperta, né? Que a hora que esse período passar, o que é que nós vamos acabar percebendo? Nós vamos acabar percebendo que você vai estar muito mais bem preparado, que você vai voltar a retornar aos seus dias letivos bem mais tranquilo. Então aproveita teu tempo, que sem sombra de dúvidas aí, ele é muito importante. Como eu falei para você, nós vamos conversar no nosso dia de hoje a respeito da hidrografia brasileira. Antes de nós vermos algumas características dessa hidrografia brasileira, é muito legal a gente ter uma coisa em mente, né? Nosso país, ele é um país que ele acaba apresentando uma imensidão territorial. O que significa essa imensidão territorial? Território continental gigantesco, e daí acaba apresentando o quê? Apresentando que nós temos aí, diferentemente do que acontece com outros países, uma diversidade de temas dentro da geografia, né? Mas é isso que a gente vai ter que ver, não importa. Hoje, a nossa preocupação aqui, ela é uma preocupação com a nossa hidrografia, tá certo? Então, num primeiro momento, nós acabamos tendo o quê? A nossa hidrografia, para essa aula, é uma preocupação principalmente com as chamadas bacias hidrográficas, certo? Primeira coisa que você tem que ter claro na sua cabeça é que quando nós nos referimos a uma bacia hidrográfica, a nossa preocupação primeira qual é, né? As pessoas pensam, são os rios de uma região. Não. A bacia hidrográfica é a região, né? Essa bacia hidrográfica ela vai ter uma quantidade muito grande de elementos, como, por exemplo, divisores de água, né? São formas de relevo, geralmente, onde as águas de um determinado lado não chegam ao outro. Eu sempre gosto de citar o exemplo, aqui da América do Sul, da nossa gigantesca Cordilheira dos Andes, né? Então, as águas do Pacífico não se misturam com as águas da vertente atlântica, né? Então a bacia hidrográfica é isso. Rios, eles não são nada mais, nada menos que a rede de drenagem. Rio principal, o afluente, o subafluente e assim vai. Essas são características e características importantes. Antes de nós vermos as bacias hidrográficas em si, o que é importante nós percebermos aí? Que existem, por assim dizer, algumas características das bacias hidrográficas que elas são extremamente importantes para serem vistas, né? Primeiro, o que acontece? Afinal de contas, somos um país aí que tem reservas gigantescas de água. Onde é que se encontram essas nossas maiores reservas? Tanto na superfície, nos rios, como no lençol freático, né? Por outro lado, somos extremamente pobres em lagos. Da onde que vem toda a nossa água? É o nosso tipo climático. O que acaba acontecendo com o nosso tipo climático? Ele é marcado por uma quantidade muito grande de chuvas, certo? Então a gente costuma dizer o quê? Que a maior parte dos rios brasileiros, ele vai ter um regime que é pluvial, é a água da chuva que abastece ele. Com exceção do Amazonas, que lá existe um outro regime que é chamado nival. Mas, professor Rivaldo, neve, derretimento de neve no Brasil? No Brasil não. Nas regiões mais elevadas da Cordilheira dos Andes, principalmente durante o inverno, você tem esse fenômeno. Derretimento, vai abastecendo um pequeno rio, um canalzinho aqui e lá, que acaba contribuindo com o rio Amazonas também.
mas é uma parcela que não é tão significativa assim. Ah, então isso é importante. Nós temos um tipo de drenagem no nosso Brasil que é chamada de drenagem exorreica, ou exorreica, se preferirem, né? O que significa isso? Que nossas águas vão embora. Se elas ficassem dentro do nosso país, daí nós teríamos muitos lagos. A gente costumaria dizer que essa drenagem é uma drenagem endorreica, tá? E além disso, nós encontramos que a maior parte dos nossos rios, eles possuem delta em, basicamente, desculpe, sua foz em estuário, né? Simplesmente eles desaguam. Eles não vão abrir canais, como acontece no Nilo, por exemplo, onde você tem aí a formação de um delta, presença de diversas ilhas sedimentares nesta região. Então aí existe uma diferença que é uma diferença muito significativa. Tudo bem? Tudo legal? Agora nós vamos assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui em um mapinha, certo? Esse mapinha ele acaba apresentando para nós a presença das principais bacias hidrográficas brasileiras. Nós não vamos ter tempo aí de dar uma olhadinha em todas as características delas, mas principalmente as grandes bacias hidrográficas brasileiras, eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiro, nessa região mais ao norte aqui, certo? O que é que nós acabamos encontrando? A presença da bacia hidrográfica do Amazonas, certo? Então, essa é a maior bacia hidrográfica aí do mundo, é aquela que drena a maior parte das terras que nós temos. A maior parte dos rios são de planície, o que favorece a navegação, mas não que não existam rios de planalto. Ah, então nós acabamos sendo que esses rios de planalto, eles também vão ser importantes aí para a produção de energia elétrica. Nessa região mais central do Brasil, você pode ver a presença da hidrelétrica do Tocantins, da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Então ela é uma bacia hidrográfica que acaba fazendo o quê? Que acaba justamente também tendo sua importância, porque drena uma quantidade grande de terras desse chamado Brasil Central, certo? Então ali, parte dela é usada para navegação, parte dela também é usada para a produção de energia elétrica. Você tem a hidrelétrica de Tucuruí, por exemplo, né? Bacia do São Francisco, outra importante bacia hidrográfica brasileira, ajudou muito no chamado integração do nosso território, correto? É uma bacia que ela tem a função muito de irrigação nos dias de hoje, né? Que nós temos todo o Vale do São Francisco que vem passando por mudanças muito grandes, sendo utilizado esse vale na produção agrícola devido à irrigação com essa água. Recentemente o governo federal teve início, ainda não o término, de uma gigantesca obra, onde parte de suas águas seriam desviadas, buscando abastecer o sertão nordestino, né? Ela é utilizada para navegação, parte dela também vai ser utilizada para a produção de energia elétrica, com a presença de uma importante hidrelétrica, como é o caso da hidrelétrica de Sobradinho. Então é uma bacia muito importante. Essa região mais centro-sul do nosso país aqui, ela é uma região que ela vai ser marcada pelo quê? Pela presença da bacia platina, que a gente subdivide ela em 3 bacias. Bacia platina por conta do quê? Que as águas desse centro-sul brasileiro, todos vão para o Rio da Plata e vão desaguar lá perto do Buenos Aires. Aqui no Brasil, nós fazemos uma divisão dessa bacia. Lá no Pantanal, nós vamos encontrar a presença da bacia do Rio Paraguai. Um rio de planície, como acontece com o Rio Amazonas, onde nós vamos ter o quê? É utilizado para navegação, cada vez mais, e além disso nós acabamos encontrando o que também? Nós acabamos encontrando aí que esse rio, ele acaba sendo muito famoso, toda essa região da bacia hidrográfica, pelas enchentes que nós encontramos de verão em todo o Pantanal. Além disso, vai existir aí a presença também, nessa região mais São Paulo, Paraná, parte de Minas Gerais e assim vai, uma bacia muito importante aí,
que ela seria o quê? Justamente a bacia do Paraná. Qual que é a grande importância dessa bacia do Paraná? Ela é a bacia que mais produz energia elétrica no Brasil. Maior exemplo é aí que está a hidrelétrica de Itaipu. E mais ao sul nós temos a bacia do Rio Uruguai, também é uma bacia importante aí, porque ela vai tratar de drenar essa região mais ao sul do Brasil. É usada para navegação, para produção de energia elétrica, para irrigação, por conta que essa região sul do Brasil é uma região que acaba apresentando o quê? Uma atividade agrícola muito fácil, muito forte. E a gente não pode esquecer também a presença dos aquíferos no Brasil. Esses aquíferos que acabam sendo o quê? Grandes reservas de água no subsolo. Por exemplo, aqui eu trouxe para você a presença do aquífero do Guarani, certo? Mas não é só o aquífero do Guarani que nós temos aí, parte do Paraguai, Uruguai e Argentina. No Brasil nós temos outros gigantescos aquíferos, por exemplo, na região do norte do país, o aquífero Alterchão, mais próximo à cidade de Curitiba, ao norte de Curitiba, no estado do Paraná, nós vamos ter o aquífero do Karsten. São aquíferos muito importantes que nós temos aí, tá? Então essa é uma visão que nós temos assim da hidrografia brasileira. Gostaria de deixar aqui para vocês agora aquela famosa atividadezinha de casa. Dá uma olhada lá nos exercícios, páginas 765 e 766, que eles vão te ajudar e te ajudar muito a resolver aí. Tem muito mais exercício nessa unidade da apostila, mas o que acaba acontecendo aí é que esses já são exercícios que vão te ajudar e te ajudar muito. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.